Olá, meus queridos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos dar sequência à nossa série de estudos bíblicos, hoje no livro de Oséias, nos capítulos 13 e 14. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor. Quando Efraim falava, os homens tremiam. Ele era exaltado em Israel, mas tornou-se culpado da adoração a Baal e começou a morrer. Agora eles pecam cada vez mais com sua prata, fazem ídolos de metal para si, imagens modeladas com muita inteligência, todas elas obras de artesãos. Dizem desse povo, eles oferecem sacrifício humano e beijam os ídolos feitos em forma de bezerro. Por isso serão como a neblina da manhã, como o orvalho que bem cedo evapora, como palha que num redemoinho vai-se de uma eira, como a fumaça que sai pela chaminé. Mas eu sou o Senhor, o seu Deus, desde a terra do Egito. Vocês não reconhecerão nenhum outro Deus além de mim, nenhum outro Salvador. Eu cuidei de vocês no deserto, naquela terra de calor ardente. Quando eu os alimentava, ficavam satisfeitos. Quando ficavam satisfeitos, se orgulhavam e então me esqueciam. Por isso virei sobre eles como leão, como leopardo ficarei à espreita junto ao caminho. Como uma ursa de quem roubaram os filhotes, eu os atacarei e os rasgarei. Como leão os devorarei, um animal selvagem os despedaçará. Você foi destruído, ó Israel, porque está contra mim, contra o seu ajudador. E agora, onde está o seu rei que havia de salvá-lo em todas as suas cidades? E os oficiais que você pediu, dizendo, dá-me um rei e líderes? Dei-lhe um rei na minha ira e o tirei na minha indignação. A culpa de Efraim foi anotada, seus pecados são mantidos em registro. Chegam-lhe dores como a da mulher em trabalho de parto, mas é uma criança insensata. Quando chega a hora, não sai do ventre que a abrigou. Eu os redimirei do poder da sepultura, eu os resgatarei da morte. Onde estão, ó morte, as suas pragas? Onde está, ó sepultura, a sua destruição? Não terei compaixão alguma, embora Efraim floresça entre os seus irmãos. Um vento oriental virá da parte do Senhor soprando desde o deserto, sua fonte falhará, seu poço secará, todos os seus tesouros serão saqueados dos seus depósitos. O povo de Samaria carregará sua culpa, porque se rebelou contra o seu Deus. Eles serão mortos à espada, seus pequeninos serão pisados e despedaçados, suas mulheres grávidas terão rasgados os seus ventres. No capítulo 14 continua: volte, ó Israel, para o Senhor, o seu Deus. Seus pecados causaram sua queda, preparem o que vão dizer e voltem para o Senhor. Peçam-lhe, perdoa todos os nossos pecados e por misericórdia recebe-nos para que te ofereçamos o fruto dos nossos lábios. A Síria não pode nos salvar, não montaremos cavalos de guerra, nunca mais diremos, nossos deuses, aquilo que as nossas próprias mãos fizeram, porque tu amas o órfão. Eu curarei a infidelidade deles e os amarei de todo o meu coração, pois a minha ira desviou-se deles. Serei como orvalho para Israel, ele florescerá como lírio, como o cedro do Líbano aprofundará suas raízes, seus brotos crescerão. Seu esplendor será como o da oliveira, sua fragrância como a do cedro do Líbano. Os que habitavam à sua sombra voltarão, reviverão como o trigo, florescerão como a videira, e a fama de Israel será como a do vinho do Líbano. O que Efraim ainda tem com os ídolos, sou eu que lhe respondo, e dele cuidarei. Sou como um pinheiro verde, o fruto que você produz de mim procede. Quem é sábio? Aquele que considerar essas coisas. Quem tem discernimento? Aquele que as compreender. Os caminhos do Senhor são justos, os justos andam neles, mas os rebeldes neles tropeçam. E assim nós encerramos a leitura
leitura do livro de Oséias nos 14 capítulos, este último capítulo em especial falando sobre o possível arrependimento de Israel. Caso eles se arrependessem, então eles experimentariam todas essas bênçãos oriundas do arrependimento, as bênçãos de serem novamente prósperos, de serem como a oliveira, né, na sua fragrância, como o cedro do Líbano, como o vinho do Líbano, que tinha uma fama muito boa naquela época. Enfim, tudo isso seria agregado a Israel caso eles se arrependessem. No entanto, meus queridos, nós vemos que essa palavra de Deus é uma palavra, Deus parece que olha para Israel assim, numa espécie de mertiolate, né? Ele disciplina ali, ele bate, mas ele também assopra, né? Então ele mostra amor. Né, ao passo que Israel precisaria sentir a dor da disciplina, eles também precisariam sentir o amor do Senhor alcançando a vida deles. Isso é impressionante no livro de Oséias, esse amor incondicional de Deus é manifestado primeiramente por meio da ilustração da vida do profeta, em que Oséias se casa com uma mulher que vem a se tornar adúltera mais tarde, adota um comportamento adúltero, e essa mulher, a Gomer, ela representa Israel que adulterou, se entregou para outros deuses, fazendo com que Deus ficasse muito irado e derramasse a sua ira sobre o povo de Israel, esse castigo, essa disciplina do Senhor que viria a ser a conquista da Síria sobre a terra de Samaria, sobre o Reino do Norte, em 722 a.C. E por isso, Deus, ele permite que essa disciplina aconteça, ele institui essa disciplina, mas ao mesmo tempo ele dá uma promessa de que o amor dele seria restaurado, de que todo Israel receberia uma restauração diferente. E isso é muito maravilhoso no amor de Deus, o amor incondicional, desde que o povo de Israel se voltasse para ele. No capítulo 13, no versículo 12, é interessante porque parece que Deus tem uma caderneta em que ele vai anotando todos os pecados do povo de Israel. Deus ama esse povo, Deus sempre amou o seu povo, ele criou o seu povo para que glorificasse a ele, e então ele se entristece com todos os pecados que o povo estava cometendo e tudo que foi denunciado aqui pelo profeta Oséias. Por isso, Deus anotou todos esses pecados, né, para que no tempo devido eles recebessem então o castigo ou a disciplina para esses tantos pecados. Lá no início do capítulo 13, no versículo 4, Deus fala sobre as coisas boas que ele fez. E é interessante porque quando nós pensamos em nos voltar para o Senhor, ou quando nós nos afastamos da presença do Senhor e precisamos de um incentivo para voltar, nós precisamos lembrar das coisas boas que o Senhor já fez, de milagres que nós experimentamos. Assim foi com o povo de Israel. Deus estava dizendo o seguinte: olha, eu cuidei de vocês, eu sarei as feridas de vocês, eu providenciei alimento para vocês durante o período do deserto, eu providenciei uma nuvem para protegê-los do calor, e à noite, como era muito frio, eu providenciei o fogo para poder aquecer vocês. Enfim, Deus foi o provedor do povo de Israel, e o povo de Israel havia esquecido disso. Ele havia simplesmente jogado no mar do esquecimento aí tudo o que Deus havia feito anteriormente por esse povo. Por isso Deus estava lembrando aquele povo: olha, vejam as coisas boas que eu já fiz por vocês, vejam esses milagres, tudo isso eu fiz porque eu amo vocês. Então se volte para mim. E Deus está dizendo isso para você e para mim nos dias de hoje. Aliás, hoje, né, a mensagem é esta, né? Que Deus, ele fez tantas coisas boas na sua vida. Olhe para essas coisas, olhe para as maravilhas que Deus fez ao seu redor, olhe para os milagres,
Embora tenhamos recebido muitas notícias ruins nos últimos tempos, nós temos recebido também boas notícias, e essas boas notícias devem ser registradas em nossos corações, para que no tempo devido nós lembremos dessas notícias e possamos assim olhar para o Senhor e nos voltar para o Senhor. Portanto, hoje é o dia especial porque o Senhor está olhando para você e esperando que você se volte para Ele, esperando que você se lembre das coisas boas que Ele fez e você entregue novamente a sua vida ao Senhor. O finalzinho do capítulo 14 diz aqui: os caminhos do Senhor são justos, os justos andam neles, mas os rebeldes neles tropeçam. A palavra de Deus é um caminho de justiça. A palavra de Deus é a nossa balizadora, é a palavra que nos dá a direção. E esse caminho é justo. O caminho do Senhor é justo. Os justos vão andar nesse caminho, vão andar nos seus mandamentos, vão ter a palavra de Deus como um prazer, se deleitar na palavra de Deus, experimentar a palavra de Deus e realmente degustar a palavra de Deus. Mas os ímpios vão olhar para a palavra de Deus e vão tropeçar nela, vão fazer, essa palavra não vai ser bênção para os ímpios, né? Vai ser maldição para aqueles que rejeitam essa palavra. Portanto, eu e você hoje temos essa oportunidade de olharmos para o amor incondicional de Deus, voltar os nossos rostos para o Senhor, voltar a nossa face, sair desse estado de afastamento do Senhor, que a gente possa se aproximar dele e viver de forma reta, de forma justa, viver a sua palavra, viver dessa forma que o caminho do Senhor, né, é justo, e a gente vai andar nesse caminho do Senhor no dia de hoje. Vamos orar? Senhor, que o Senhor nos abençoe. Ó Deus, nós oramos para que o Senhor nos ensine a cada dia a olhar para as coisas boas que o Senhor já fez. Tantos milagres temos experimentado, tantas curas, tantas bênçãos o Senhor tem derramado sobre nós, que nós tenhamos forças para nos voltar para o Senhor, olhando para essas coisas boas, para as bênçãos que o Senhor já derramou sobre as nossas vidas. E tudo isso nos fortaleça em nossa fé, providencie, ó Deus, mais e mais forças para que a gente consiga continuar andando nesse caminho do Senhor, que já é um caminho justo, já é um caminho abençoado. Ó Deus, muito obrigado pelo dia de hoje, que o Senhor nos direcione, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus queridos, assim nós encerramos o nosso estudo no livro de Oséias, mas amanhã tem um livro novo, se Deus quiser a gente vai continuar aqui na nossa jornada de estudos bíblicos. Nós temos feito aqui devocionais praticamente diários, e nós temos também outros conteúdos no nosso canal. Fique por dentro dos nossos conteúdos, se inscrevendo no nosso canal e ativando o sininho para receber as notificações. Você pode também me seguir lá no Instagram, @paulopedroso_. E aí procura a gente lá para a gente conversar, para a gente interagir. Lá no Instagram eu tenho colocado também alguns devocionais, mas lá eu não coloco todos, tá? Lá é só para a gente divulgar aqui o nosso canal no YouTube, e você pode também nos mandar mensagem e nos dizer como Deus tem abençoado a sua vida, como esses devocionais também têm sido bênção para você, tá certo? Um forte abraço, tamo junto e até amanhã, se Deus quiser. Tchau!